Esse texto que nós vemos aqui da palavra do Senhor, ele trata a respeito de Jesus, quando Jesus, em dos momentos em que Jesus ele esteve no templo. E não diferente de outras vezes que Jesus esteve ali no templo, naquele dia e naquela situação ali onde nós lemos aqui em Marcos 12, 28, a palavra diz que Jesus ele foi abordado por um escriba. E o que é um escriba? Escriba é uma pessoa responsável por ler, responsável por interpretar a lei. Os escribas eram aqueles homens que tinham a responsabilidade de estar lendo a palavra, lendo a lei, estudando, conhecendo. E aqui nós lemos que um dos escribas que estavam ali onde muitos questionavam com Jesus a respeito da palavra, embora ele fosse um homem conhecedor da letra, ele se surpreendeu ao ver Jesus falando da palavra, não apenas de uma forma teórica, mas de uma forma prática. Ele viu a diferença naquele rabino chamado Jesus Cristo, que ele não falava de uma palavra que estava simplesmente impressa em rolos, mas Jesus ele falava a respeito de uma palavra que era possível ser vivida e que sendo vivida trazia vida. Então aquele homem, ele que era chamado de mestre da lei, ele entendeu e ele percebeu que ali naquele momento a palavra, a lei deixava de ser apenas uma palavra e ela estava se tornando vida, e isso chamou a atenção dele. Isso chamou a atenção dele ao ponto de que muitos tinham dúvidas a respeito da aplicação da palavra. Nós vemos que a palavra do Senhor muitas vezes fala a respeito de escribas e fariseus. Homens que tinham conhecimento da palavra, no sentido teórico, no sentido da letra, mas que não conseguiam viver a palavra, não tinham entendimento de como viver essa palavra. Então isso chamou a atenção daquele escriba. E aquele escriba, então, ele chega em Jesus e ele pergunta assim: Senhor, qual é o mandamento mais importante? Veja que aquele homem, ele demonstrava que ele tinha interesse por todos os mandamentos. Mas ele precisava que Jesus dissesse para ele qual era o mais importante. Jesus, ele ensina então aquele homem a respeito daquilo que é principal. Amados, a palavra importante, ela pode ser substituída também pela palavra principal. O que é mais importante nas nossas vidas é aquilo que para nós é o principal. Principal é aquilo que também não dá para ficar sem. Principal é aquilo também que nós não conseguimos abrir mão. Aquele escriba, ele tinha para ele que a letra era o principal. Nos nossos dias, hoje, né, aqui no nosso século, ano de 2021, nós como cristãos, amados, nós também temos muitas coisas que nos são importantes. Mas nós precisamos, amados, nos atentar para o que é principal. Muitas vezes nós agimos parecido com os escribas. Os escribas, eles valorizavam muito a letra. Eles davam muito valor aos mandamentos. Nós, nos nossos dias, o que é que tem sido principal para nós? Talvez o principal para nós tem sido nós conquistarmos bens materiais,
Ou talvez o principal para nós tem sido fugir do pecado. Mas Jesus, ele diz assim, olha, o principal, o mais importante é amar a Deus. Amados, veja que amar a Deus precisa ser o item principal das nossas vidas. O mais importante precisa ser o amar a Deus. Quando nós falamos sobre amar a Deus, nós entendemos que amar envolve obediência. Nós entendemos que amar a Deus envolve fazê-lo mais importante. Amados, o amor a Deus, o amar a Deus, ele precisa ser mais importante do que qualquer outra coisa nas nossas vidas. Precisa ser mais importante do que a nossa família. Amar a Deus precisa ser mais importante do que o nosso trabalho. Amar a Deus precisa ser mais importante do que ir na igreja. Amar a Deus precisa ser mais importante do que conquistar. Amar a Deus precisa ser mais importante, mais importante. Porque muitas vezes nós estamos fazendo tantas outras coisas e nós não estamos amando a Deus. Se eu leio a Bíblia, mas eu não amo a Deus, eu não estou fazendo o principal. Se eu oro, mas eu não amo a Deus, eu não estou fazendo o principal. Se eu sou dizimista, mas eu não amo a Deus, eu não estou fazendo o principal. Jesus, em sua palavra, ele nos diz assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. O que é que Jesus está dizendo? Ele está dizendo para nós: aquele que obedece, aquele que me obedece, esse é o que me ama. Muitas vezes, irmãos, nós entendemos que o principal precisa ser buscarmos as manifestações de Deus. Então nós queremos que o Senhor se manifeste com bênçãos. Nós queremos que o Senhor se manifeste nos enchendo de poder. Nós queremos que o Senhor se manifeste com cura. Nós queremos que o Senhor se manifeste com libertação. Nós queremos que o Senhor se manifeste nos perdoando. Mas o versículo que eu citei, onde Jesus diz que aquele que tem os seus mandamentos e os guarda, esse é o que o ama. Ele continua dizendo assim: aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. O Senhor Jesus, ele se manifesta para aqueles que o amam. Nós precisamos sempre nos lembrar, amados, daquilo que é principal. O principal é amar a Deus. Mas, pastora, eu amo ir na igreja. Ah, amados, eu também amo ir na igreja. Mas ir na igreja não é o principal. Eu vou à igreja porque eu amo ao Senhor. E amar ao Senhor é o principal. E na igreja eu me encontro com pessoas que também amam ao Senhor. E para todos nós, amar ao Senhor é o principal. Eu leio a Bíblia, não porque eu admiro o escritor na forma da escrita, nas linguagens que ele usa, mas porque eu amo ao Senhor, eu amo o autor dessa palavra. E ele é o principal. Amar ao Senhor é o principal. Eu amo a minha família. Eu quero cuidar da minha família. Mas eu amo a minha família porque o Senhor me deu. E eu amo a Ele acima disso tudo, porque Ele, Deus, é o principal. Por que Jesus fala isso para aquele escriba? Ame a Deus sobre todas as coisas. Porque se nós amarmos ao Senhor, amados, e nós por amarmos, amarmos com esse amor que nos leva a obedecer, para nós não será difícil seguir e cumprir os outros mandamentos. Por isso que tem um versículo também que diz assim: Senhor, os teus mandamentos
são tão doces quanto é o mel. Porque quando o Senhor, amar ao Senhor é o principal, obedecê-lo não pesa. Não é difícil obedecer ao Senhor quando nós o amamos. Porque se nós já escolhemos amar ao Senhor, nós não vamos precisar escolher obedecer. Porque a escolha já foi feita. Na palavra, o Senhor, ele diz assim, olha, que nós devemos amar ao Senhor com todo o nosso coração, com a nossa alma, com a nossa mente e com a nossa força. Quando a palavra de Deus fala a respeito, e isso está escrito aqui, amados, no versículo 30 do capítulo 12, diz assim: e tu amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua mente e com toda a tua força. Este é o primeiro mandamento. Amar ao Senhor com todo o nosso coração, amados, é amar ao Senhor com paixão. O que é paixão? Paixão é entusiasmo. Paixão é motivação. Paixão é alegria. Nós devemos amar ao Senhor de todo o nosso coração. Então, amar ao Senhor, amados, tem a ver com eu querer amar, com eu me dispor a amar. Isso não pode ser um peso, não pode ser algo que me entristece, algo que é um fardo. Porque se for, então não é o de todo o coração. Também diz que tem que ser com toda a alma. A nossa alma, amados, tem a ver com a nossa emoção, com os nossos sentimentos. Sabe, sentimento de euforia, sentimento de alegria. Aquele sentimento que a gente fala assim, eu amo tanto que até dói. Com toda a nossa alma. Amar ao Senhor com toda a nossa mente. A mente, querido, tem a ver com a nossa razão, com o nosso intelecto. Tem a ver com aquilo que Paulo fala em Romanos, sobre apresentarmos ao Senhor o nosso culto racional. E também com toda a nossa força, com o nosso corpo, que tem a ver com as nossas obras, que tem a ver com o nosso esforço, com aquilo que nós fazemos. Nessa noite nós precisamos avaliar as nossas vidas e entender que quando o Senhor nos chama, Ele nos chama para amá-lo de todo o nosso coração, com a nossa mente, com toda a nossa alma, com toda a nossa força. Colocando amar a Deus como principal. É preciso que fique muito claro para nós mesmos e para as pessoas que nos cercam que nós amamos ao Senhor acima de todas as coisas. Acima de todas as coisas. É preciso que o Senhor olhe para nós e veja que nós o amamos acima de todas as coisas. Se nós amarmos a Deus, e isso for o principal em nossas vidas, amados, servi-lo, obedecê-lo, não será pesado demais. Não será difícil deixar o mundo, não será difícil deixar o pecado, não será difícil deixar o nosso querer, não será difícil. Quando o Senhor nosso Deus, Ele estiver no lugar de principal em nossas vidas. Em nome de Jesus, tem papel? Nós vamos orar. Eu quero orar a respeito dessa palavra. E em nome de Jesus, que assim como eu agora, você possa pedir ao Senhor que se porventura tem alguma coisa que está sentando no trono das nossas vidas, que não é o Senhor, que Ele esteja em nome de Jesus, nos abrindo os nossos olhos, nos revelando, para que nós possamos tirar tudo aquilo que não é dele
e ele voltar a sentar-se neste lugar que foi separado somente para ele. Em nome de Jesus. Amém? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, Senhor, nessa noite, nós oramos a Ti, Senhor. Te damos graças, ó Rei do Universo, porque um dia o Senhor nos escolheu. Nos escolheu, Senhor Deus, para sermos, ó Pai, para Ti e para a Tua glória. O Senhor nos escolheu, ó Deus, para que, de uma forma maravilhosa, o Teu Espírito Santo se revelasse a nós e nos colocasse, Senhor Deus, na Tua vontade. Senhor, nós queremos, Pai, mais uma vez e todos os dias, declarar que Tu és o Senhor das nossas vidas. Nós Te aceitamos sobre nós como nosso Salvador, ó Deus. Agarramos em Ti, ó Cristo. Tu és a nossa tábua de salvação. Tu és a nossa esperança, Senhor, e não temos outra pessoa a quem recorrer. Não porque a nossa alma, que é uma alma, Senhor, dúbia, não quisesse muitas vezes fugir e se agarrar em outras coisas, mas porque nós sabemos que não há nada que possa nos salvar, que não seja o Senhor mesmo. Só Tu és o Salvador. E nós também, Senhor Deus, elegemos a Ti como nosso Senhor. Senhor das nossas vidas, Senhor da nossa história, Senhor das nossas decisões, Senhor da nossa esperança. Tu és o Senhor. E nós, ó Deus, entregamos as nossas vidas a Ti e clamamos, ó Deus, exerça senhorio sobre nós. Faz-o, Senhor Deus, segundo o Teu coração, dentro da Tua vontade. Jesus, que nessa noite, através da Tua palavra, o Senhor nos revele o que está no Teu coração. Nós precisamos, Senhor, ouvir a Tua voz e precisamos, Senhor, que Tu estejas agindo em nós, ó Pai, nos moldando, nos capacitando, nos fazendo, Senhor Deus, mais próximos de Ti. Nós queremos, Senhor Jesus, ser um instrumento, Pai, para a glória do Teu nome. Nessa noite, Senhor, eu oro, revela-nos, Senhor, se existe alguma outra coisa que está assentada no trono, que é Teu, Senhor. Eu peço a Ti, nos ajuda a entender, nos dá, Senhor Deus, essa percepção, Senhor. Porque nós, em nome de Jesus, não aceitamos. Não aceitamos que nada nem ninguém ocupe o Teu lugar em nossas vidas. Nós declaramos, Senhor Deus, Tu és o principal, Tu és o principal, Tu és o principal. Nós amamos a Ti primeiro, Senhor, porque o Senhor primeiro nos amou. Mas agora, Senhor, amar a Ti sobre todas as coisas é prioridade para nós, Senhor. Senhor, nós pedimos perdão. Perdoa-nos, Senhor, se por algum motivo, Pai, nós invertemos os papéis. Nos perdoa, Senhor. E em nome de Jesus, Senhor Deus, assenta-te novamente nesse trono que é para Ti. Assenta-te, Senhor Deus, no trono da prioridade em nossas vidas. Assenta-te, Senhor, no trono que é Teu. Nós entronizamos a Ti, ó Rei Jesus. Nós entronizamos a Ti, Senhor, e declaramos que Tu és Rei. Entronizamos a Ti, Senhor, e declaramos que Tu és Rei sobre nós. Declaramos, Senhor Deus, que Tu és aquele que se assenta com glória, Senhor, com adoração. Que há, Senhor Deus, uma nuvem de glória, Senhor Deus, para adorar o Teu nome. Espírito Santo de Deus, essa noite eu peço, nos ajuda, Senhor. Nos ajuda, Espírito Santo, a vivermos as nossas vidas de forma que a obediência em ter o Senhor em primeiro lugar em nossas vidas torne, Senhor Deus, de fato, obedecer aos Teus mandamentos mais doce do que o mel. Senhor, em nome de Jesus, eu declaro mais uma vez, quando nós estamos, Senhor, em obediência a Ti, quando nós estamos debaixo da Tua palavra, não é difícil te obedecer, Senhor. Difícil é obedecer a Ti quando estamos longe de Ti, Pai. Então, por amor e misericórdia, eu peço, nos aproxima de Ti, Senhor, perdoando os nossos pecados, lavando as nossas vestes, santificando-nos, ó Deus, para que possamos, Senhor, alcançar em Ti graça, Senhor, misericórdia, para que possamos, Senhor Deus, ser agradáveis a Ti, ó Rei. Em nome de Jesus, Pai.